O setor de energia é o segundo mais relevante na arbitragem brasileira, atrás somente de arbitragens societárias. Os números são do relatório Arbitragem em Números. Mas por que esse mecanismo se tornou o caminho preferencial para resolver disputas em projetos de energia? E com mais profundidade, quais as diferenças entre a arbitragem no setor elétrico e no de óleo e gás? E qual é o papel de atores como a ANEEL e a CCE? Para responder a essas perguntas, reunimos 3 vozes que conhecem o tema por dentro. O primeiro é Diogo Pinhataro, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, presidente de uma Câmara de Mediação e Arbitragem e presidente do INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Também ouvimos Marilda Rosado, professora da Universidade Estadual do Rio, referência internacional em arbitragem e direito do petróleo e gás. E André Edelstein, advogado e coordenador do Grupo de Estudos Arbitragem e Setor Elétrico do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Este é o Jaule, podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar o que diferencia os setores elétrico e o setor de petróleo e gás quando a gente fala de arbitragem. Bom, Guilherme, antes de mais nada, agradecer a presença aqui dos nossos convidados, né, assim como eu, claro, mas grandes expoentes do setor de arbitragem, do setor de energia do Brasil, né, o André Edelstein e a professora Marilda Rosado, né, professora de tantos, né, inclusive por tabela e indiretamente também de minha parte, né, então agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui com todos e conversando sobre a arbitragem do setor de energia, né. O setor de energia, ele é extremamente dividido em algumas concepções, tanto quando a gente fala sobre aspectos legais, regulatórios, né, mas também a gente precisa subdividi-lo, o setor energético, de um modo geral, quando a gente está tratando, né, de arbitragem, porque são setores com naturezas bastante distintas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de arbitragem no setor elétrico ou arbitragem no setor de óleo e gás, né? O setor elétrico, ele é um setor altamente regulado, né, com forte presença estatal, através de concessões, através de autorizações, por vezes uma coisa e por vezes outra, né, funciona num ambiente mais institucionalizado através da ANEEL e da Câmara de Comercialização. Já o setor de óleo e gás, né, embora também muito regulado por parte da Agência Nacional do Petróleo, ANP, é um setor que possui uma dinâmica um pouco mais internacionalizada, né, com uma participação intensa de investidores estrangeiros, né, com, portanto, formatação de joint ventures complexas, né, com uma série de obrigações, responsabilidades e deveres que são criados a partir desses instrumentos, não necessariamente societários, mas visando o entabulamento de negócios específicos, né, desse setor. Então, a gente tem, portanto, mundos bem diferentes uns dos outros, né, tanto de óleo e gás quanto o setor elétrico. Daí, justamente, a gente ter aqui nesse nosso episódio do Jaule, justamente um grande expoente de um lado e um grande expoente do outro, né? Do lado de óleo e gás, por exemplo, né, que é como todos sabem, uma fonte de energia não renovável, utilizada principalmente no setor de transporte, no setor de combustíveis, mas também no setor de geração de energia, né? A gente tem uma relativa divisão, né, por assim dizer, entre aquilo que pode ser submetido à arbitragem na seara pública e na seara privada. Tá? Do mesmo modo acontece quando a gente está tratando, né, do setor elétrico. Então, nós temos determinados contratos, determinados relacionamentos contratuais jurídicos que são públicos e outros que são privados, né? No âmbito, por exemplo, do óleo e gás, a gente tem desde a lei,
né, do petróleo, mas que não tratou só de petróleo, né? Ela, na verdade, tratou da política energética brasileira desde no ano específico, né, de 1997, a Lei 9478, ela já trazia que os contratos de concessão de óleo e gás, né, exploração e produção, eles deveriam ter cláusulas específicas de mediação e de arbitragem, né? Então, para os contratos de concessão, né? Então, a arbitragem ela é algo natural, é algo íncito a esse modelo de negócios internacionalizado que é muito bem concebido na área do petróleo e gás, né? Mas quando a gente fala no setor elétrico, isso é um pouco mais recente, porque não é um setor, como eu disse, internacionalizado tal qual o setor de óleo e gás, mas é um setor que era, né, estritamente público e que hoje se movimenta, né, muito através do privado, mas num contexto que por vezes é atividade econômica, por vezes é serviço público. Então, quando é serviço público, a possibilidade da arbitragem vai ser com o ente público, né, no caso com a ANEEL. Quando a relação ela é privada, por exemplo, né, no âmbito da comercialização de energia, as relações privadas oriundas justamente dos contratos de comercialização, aí essa arbitragem ela vai se dar entre dois entes privados, né? Então a gente tem uma gama, né, por assim dizer, de possibilidades de inserção da arbitragem como resolução de conflitos, como um meio de resolução de conflitos, né, nesses segmentos complexos, né, que podem ser públicos ou privados, né, mas são relações contratuais, embora diferentes entre si, né, e partam de um mesmo eixo, mas que encontram na arbitragem um excelente caminho, um caminho talvez mais adequado do que o Poder Judiciário para encontrar sua resolução, porque é um caminho por vezes mais especializado, mais técnico, né, com não necessariamente quando a gente está tratando do âmbito público, mas um caminho que vai garantir uma maior confidencialidade e sigilosidade. A arbitragem é uma justiça privada de solução de conflitos, onde partes capazes, através de um acordo, em um contrato ou diante de um litígio que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis, resolvem por disposição de vontade que um tribunal arbitral, formado por especialistas na matéria, escolhidos pelas próprias partes, imparciais e independentes, terão poderes para solucionar a disputa, sem intervenção estatal, sendo que a decisão terá a mesma eficácia que uma sentença judicial, sem recursos, portanto, muito mais célere. No campo internacional, no campo do óleo e gás, é algo naturalmente íncito, né, ao setor de óleo e gás ter arbitragens, ter conflitos resolvidos através do segmento arbitral para dar confiança, segurança, previsibilidade aos investimentos, uma vez que muitos deles são internacionais. Então, a arbitragem permeia, né, aí o setor energético diante de todas dentro desses segmentos diferenciados que nós temos e que consegue dar certamente um caminho mais adequado de solução de conflitos, seja quando esses conflitos envolvam um ente privado e um ente público, seja quando esse conflito envolve naturalmente dois entes privados, né, duas empresas. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Agora vou abordar aqui óleo e gás, acho que é uma pergunta que a Marilda pode responder. Marilda, qual é o cenário atual hoje para arbitragem no setor de óleo e gás no Brasil? Quais tendências você observa que você pode dividir com a gente? É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês. Eu diria que a gente tem que dar um passo atrás antes. O Diogo já deu um panorama, eu diria que ele cobriu as duas áreas, ele transita muito bem, tanto na área do petróleo e gás, quanto na área de energia.
Mas eu estou pensando que seria interessante a gente dar um passo atrás, até para contextualizar no plano internacional como a área do petróleo e gás foi importante e criou uma tradição, já algumas vertentes que podem ser comentadas, que influenciaram muito o desenvolvimento do próprio Instituto nos diferentes países, né? Então, nós podemos remontar à década de 50 e 60, quando os grandes casos de arbitragem marcaram o desenvolvimento inicial do Instituto, não é? Porque, de um lado, a gente tinha os países hospedeiros aos investimentos, quando as grandes empresas foram buscar mitigar seu risco geológico, indo em direção a países em que não havia uma confiança tão grande na legislação local, né, nos países árabes e Líbia e Irã, Kuwait. Então, de um lado, esses países queriam impor a lei local, né? E de outro, os investidores querendo internacionalizar esses contratos. Então, é dessas decisões iniciais que nós tivemos os conceitos e que até hoje dominam o panorama e, comentando depois o caso da arbitragem no Brasil, o conceito muito importante da Lex Petrolia, das boas práticas da indústria do petróleo. Então, nesses primeiros casos, se adotou pela primeira vez esse conceito de Lex Petrolia, que era, assim, uma visão geral de princípios aplicáveis a esses negócios internacionais do petróleo e gás. Então, essa vertente que foi sendo plasmada nesses casos iniciais, ela foi básica para a própria definição da evolução da arbitragem e o que depois foi se consolidando através do regime jurídico, em geral aplicável às arbitragens de investimento. O grande cenário desse panorama aplicável a essas arbitragens é dado pelos princípios consagrados no ICSID, que é o que a gente chama o Consenso de Washington, mas nem todos os países aderiram formalmente a essa base contratual e convencional, em que os próprios países representando os investidores entravam na solução de controvérsias com os países hospedeiros. Então, em geral, era um processo um pouco unilateral, né, de uma direção só. Então, eu diria, esse cenário da arbitragem de investimento, ele até hoje está presente, esse mecanismo sofreu diversas transformações, mas nós temos que ter presente essa estrutura, digamos assim. E o que foi evoluindo no caso do Brasil, de uma certa maneira, houve um diálogo com esse fronte doutrinário que existe ao longo dos anos, aplicável às arbitragens de investimentos dos outros países. Então, se nós formos falar da arbitragem com o Estado hospedeiro, o caso do Brasil é um caso sui generis. Sem abordar especificamente o desenvolvimento do nosso direito administrativo, o professor Diogo já mencionou a questão da exploração da atividade econômica, que é a característica do contrato de exploração e produção, o contrato de EIP, que nós, usando essa designação genérica, nós podemos aplicá-la tanto ao modelo de concessão, que foi o que aplica a concessão compreendida como exploração da atividade econômica e não concessão de serviços públicos, e também é aplicável ao contrato de partilha de produção adotado posteriormente, em função das áreas do pré-sal, e de um lado a ANP, de outro lado a PPSA, mas sempre o órgão regulador representando o Estado brasileiro, não é? Perfeito. E André, justamente ia te perguntar, no setor elétrico, como que a arbitragem pode ser um mecanismo eficaz, né, para a resolução de disputas, e como que você vê a postura da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, em relação a esse tema especificamente, como que ela vem mudando nos últimos anos? Obrigado, primeiro Guilherme, pelo convite.
Queria dizer que é um privilégio estar aqui com vocês e a qualificada audiência do Joule. Obrigado, Diogo e Marilda, por dividir esse painel aqui hoje. Em relação à sua pergunta, eu acho que o setor elétrico é um setor, assim como o de gás, né, que tem características muito próprias e demanda, de fato, uma expertise muito grande do setor para que você possa compreender as disputas e, a partir disso, obviamente, tomar a melhor decisão. Então, acho que a arbitragem ela é um mecanismo muito eficaz, ela tem vantagens de você escolher o perfil dos árbitros que vão dirimir aquela controvérsia, que podem ser especialistas naquela matéria. Você tem a possibilidade de escolher as regras do procedimento, isso não só nas arbitragens de energia, né, mas nas arbitragens em geral. Celeridade, eficiência, a gente tem no setor de energia disputas que estão no judiciário há décadas e em contrapartida arbitragens que num espaço de tempo mais reduzido se resolveram. Então acho que a arbitragem ela tem se mostrado um mecanismo bastante válido. Obviamente que a arbitragem não é para toda e qualquer disputa, mas para disputas mais complexas, mais especializadas, entendo que é uma ferramenta que tem tido bastante sucesso também na aplicação do setor elétrico. Em relação aos últimos movimentos, né, da agência reguladora em relação ao uso da arbitragem da energia, eu queria dar um passo atrás para dividir com vocês que o setor de energia, embora já tenha uma atuação, né, o uso da arbitragem há 2 décadas, né, a partir da Lei 10.848, quando foi introduzida a obrigatoriedade do uso da arbitragem nos contratos de energia, em alguns contratos de energia, em relação às relações do agente regulado com o poder público, nós não temos ainda essa tradição. A gente tem no setor elétrico diversos entes na cadeia, né, começando na geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização, e todos eles têm algum nível de relação com o poder público para poder exercer a sua atividade. Alguns sob regime de concessão, outros sob regime de permissão ou autorização. Na ANEEL a gente não tem essa utilização da arbitragem para dirimir esses conflitos que podem surgir entre o particular com a administração, né, representado pela ANEEL. Como o Diogo comentou, tivemos um case que envolveu o setor de transmissão, no qual não havia a cláusula arbitral no contrato de concessão, foi feito um compromisso arbitral e se dirimiu essa controvérsia por arbitragem, inclusive resultando num acordo poucos anos depois da sua instauração, 2 ou 3 anos depois da sua instauração. A gente tem previsto contratualmente a arbitragem em poucos contratos de geração, que são os contratos decorrentes das usinas estruturantes, né, Santo Antônio, Giral, Belo Monte. Nesses contratos a gente tem a previsão, mas é isso, né? O uso da arbitragem no setor de energia envolvendo particular e administração pública, ele é bastante reduzido, né? Os últimos leilões de transmissão, por exemplo, a gente não teve uso da arbitragem. Nos processos de renovação das concessões de distribuição também não foi estabelecida arbitragem. Todas essas disputas que podem vir a surgir serão resolvidas pela via da jurisdição estatal, pelo judiciário. E, mais recentemente, a gente tem visto um movimento de redução da arbitragem, onde a gente tem uma utilização, aí sim, mais consolidada no setor de energia, que é nos contratos de comercialização de energia, né? Contratos esses celebrados entre 2 agentes privados, mas que decorrem, né, de leilões realizados pela CCE ou de relações particular, né, em condições livremente negociadas. Então, hoje a gente tem 44% de mercado livre no setor brasileiro, enquanto a gente tem 56% de mercado regulado. E a gente ainda vê, especificamente pelo gráfico de baixo, uma tendência de crescimento muito grande do ACL, também corroborado pela notícia da Megawatt, né, de que mostra que o mercado livre de energia ultrapassou 60 mil consumidores em 2024.
Tratando especificamente dos contratos decorrentes e dos leilões regulados, a cláusula arbitral, até pouco tempo atrás, até no ano passado, para ser mais precisos, ela era bastante ampla, né? Uma cláusula padrão que estabelecia que todos e quaisquer conflitos decorrentes do contrato seriam resolvidos por arbitragem, indicava a Câmara Arbitral e não ia além disso. Nos últimos leilões realizados no começo desse ano, a partir do primeiro leilão realizado no começo desse ano e dos leilões subsequentes, se passou a restringir significativamente o uso da arbitragem, né? No primeiro momento, a proposta que veio das áreas técnicas foi resumir a utilização da arbitragem unicamente para controvérsias que envolvam faturamento, né? Que significa juros e multa de mora. Outras disputas entre os agentes não serão passíveis de discussão de arbitragem. Além de outras restrições, né, e outras inovações, como a obrigação dos árbitros se subordinarem aos precedentes da ANEEL, são novidades que não estavam, né, nas redações anteriores, que foram trazidas por essa a partir desse ano. Fruto aí de um trabalho, né, do setor de arbitragem, especialmente, essa cláusula ela acabou sendo ajustada, sofreu aí algum ajuste para ter uma abrangência um pouco maior do que ela foi inicialmente proposta, mas ainda assim se manteve uma restrição importante em relação ao escopo do que pode ser resolvido por arbitragem. Eu tinha uma pergunta aqui que eu acho que você também, que caberia para você, André, que é sobre a nova convenção arbitral da Câmara de Comercialização, né, da CCE. Porque pouco mais de um ano depois do advento dessa nova convenção arbitral, você acha que esse novo texto trouxe novos desafios? Que questões que foram resolvidas e quais aquelas que não foram resolvidas nesse um ano para cá? Bom ponto. Eu acho que a gente teve um avanço em relação ao texto anterior, que já era um texto bastante desatualizado, de 2007. A mudança veio em 2023, foi aprovada pela ANEEL em 2023, e ela resolveu algumas questões. Então, por exemplo, trouxe como grande novidade a multiplicidade das câmaras. A gente tinha antes a previsão de que todas as disputas seriam resolvidas pela Câmara da FGV, e a partir da mudança se abriu a possibilidade de outras câmaras se cadastrarem. A gente tem hoje 10 câmaras já cadastradas que podem administrar os procedimentos. Um outro grande avanço foi a necessidade de divulgação de jurisprudência. Acho que é uma mudança muito útil para todos os operadores, não só advogados, partes, também árbitros têm acesso a outras decisões, e a partir disso se formar ali uma jurisprudência que possa guiar todos os agentes, né, não só a iniciar uma arbitragem, mas também árbitros a decidirem. Outro ponto que foi alterado, mas que ainda não foi essencialmente resolvido, é a obrigatoriedade ou não da arbitragem nos casos em que... Porque se manteve a previsão de que a arbitragem é obrigatória quando há repercussão entre os agentes, né? Quando uma eventual disputa privada possa repercutir em relação aos demais agentes. E não há um detalhamento do que significa isso até agora, né? Não houve esse detalhamento na resolução. Um avanço que eu acabei não comentando foi a mudança dos critérios de impedimento, né? Passou a se tratar como suspeição e houve uma flexibilização dessas condições que estavam previstas na redação da convenção anterior, possibilitando que uma maior quantidade de árbitros que estariam impedidos de atuar de acordo com as regras antigas venham a ser convocados para atuar como árbitros em disputas. Outra mudança importante na convenção foi a possibilidade de exigência da CCE de garantia caso ela entenda que uma decisão arbitral possa impactar outros agentes, né? Essa é uma previsão que eu não conheço ainda nenhuma situação de ter sido solicitada essa apresentação de garantia pela CCE, mas é uma grande mudança que, de fato, muda, inova bastante aí o rumo das arbitragens do setor de energia.
Queria pegar esse gancho do setor de petróleo para perguntar para a Marilda, a gente teve um caso que teve um desfecho recente no Tribunal Arbitral da Corte Internacional de Arbitragem, que foi o caso do campo de petróleo de Tupi. Do campo de Tupi, na Bacia de Santos, saem 850 mil barris por dia, quase 25% de toda a extração no Brasil. Somente essa área produz mais petróleo que países inteiros, como Venezuela e Colômbia. Como que esse caso pode servir de precedente para outros conflitos no tema de campos do pré-sal, né? E o que ele mostra sobre arbitragens que tem o Estado como parte, como era o caso desse, onde a União era parte. Eu acho que a fronteira que esses grandes casos sinalizaram, eu posso dizer, um novo momento dessa discussão, que os casos eram tão de uma magnitude tão impressionante, né? Os números, os valores, mas se resumiam de um lado, basicamente, se eu pudesse resumir os grandes casos, a letrinha está pequena aqui do meu papelzinho que eu ia consultar para não errar o nome dos campos, porque os casos terminaram ficando famosos em relação aos campos, né? Você citou Tupi, mas há outros, né? Então, eu diria que de um lado, o regulador querendo caracterizar como regulação certas decisões que estariam escapando ao âmbito da arbitragem, enquanto os operadores, os players, os investidores tinham, evidentemente, um posicionamento contrário, porque preferiam a arbitragem. E essa discussão demorou muitos anos. Nós tivemos um evento aqui no Rio, que foi um evento singular, que foi a primeira parceria entre a AIEN e a ICC. Então, foi realmente um evento que, durante 2 dias, foram discutidos intensamente os casos de arbitragem, e um dos representantes das empresas chegou a fazer uma declaração dramática, que a ANP, nesse aspecto, tinha prestado um desserviço, embora tenha preparado equipes ao longo dos anos. Hoje em dia, a Advocacia Pública da União não deixa nada a dever em relação a times muito bem preparados de arbitragem das empresas, não é? E do mercado privado, porque atrasou em 11 ou 12 anos essa discussão de campos que poderiam estar tendo já uma produção e beneficiando o país. Então, de um lado, a ANP dizendo que essa era uma matéria de regulação, o tamanho do campo, se era ou não sujeita à participação especial, faria toda a diferença, porque a partir de um certo volume, não é? Enquanto que as empresas acreditam, com base na lei e no contrato de concessão, que essa delimitação dos campos, se são 3 campos separados, por exemplo, e não um campo imenso único, que isso é do arbítrio técnico das empresas, né? Então, terminou sendo a reiterada discussão favorecendo a posição das empresas. Então, eu diria que essa foi uma definição importante em relação a uma regulação considerada tecnicamente plausível, mas não excludente da arbitragem. Tudo no âmbito do próprio contrato, decisões técnicas dos operadores. Essa seria, digamos assim, uma definição que eu acho que tem repercussão para o futuro, porque em outros casos análogos a ANP não vai se definir dessa forma. E falando de setor elétrico, André, uma coisa que é importante lembrar, né? No início de outubro, o Superior Tribunal de Justiça adiou mais uma vez a análise daquela anulação de sentença de arbitragem que envolve Copem e Eneva. Como que você avalia esse caso e as possíveis repercussões para a arbitragem no setor elétrico?
De maneira geral, eu acho que quando você tem uma decisão arbitral combatida no Poder Judiciário, né, via anulatória, me parece que é algo muito, é um direito legítimo, obviamente, né, a própria lei de arbitragem contempla essa possibilidade, mas eu acho que é algo muito ruim para o Instituto, né, porque assim, a arbitragem deveria ser definitiva e deveria pacificar o conflito. Então, quando você traz um conflito que deveria ter sido pacificado para uma segunda rodada de discussão e vai para a jurisdição estatal, né, com todos os ônus e bônus, né, que a jurisdição estatal nos traz, e dentre os ônus, a celeridade certamente é um deles, acho que fica muito ruim, né, ter uma disputa, pior do que uma disputa, na minha visão, né, em que você não tenha sucesso, é uma disputa em aberto, né? Isso acaba eternizando o problema. Então, não tratando especificamente desse caso, mas de maneira geral, né, tô expandindo um pouco a sua pergunta, repito, né, anulatória é um direito, está previsto na legislação, mas acaba gerando esse incômodo, né, para todos os operadores de maneira geral, né? Eu queria ouvir do Diogo que muitas arbitragens, especialmente no setor de energia, mas não só, envolvem entes públicos ou grandes quantias, né? Até que ponto deve haver publicidade em decisões arbitrais em que o Estado é envolvido e que mecanismos de accountability podem existir nesses casos, ou devem existir? Bom, excelente pergunta. Na verdade, esse é um imperativo legal, né? A própria lei de arbitragem, ela, a partir da sua reforma em 2015, ela deixou expresso, né, a possibilidade da participação da administração pública, né, em conflitos, resolvendo seus conflitos pelos métodos da arbitragem, tá? Mas ele, obviamente, colocou uma condição para que isso tudo acontecesse, que fosse o respeito ao princípio da publicidade, né? O princípio da publicidade, ele está lá no artigo 37 da Constituição Federal, né, que, de certo modo, ele aponta que todos os atos envolvendo a administração pública, inclusive, né, a resolução de conflitos por ela, precisam né, ser publicizados. A questão é como publicizar essas questões, né? De que modo a administração pública precisa e deve operar essa publicidade, porque essa é uma preocupação, por óbvio, do processo, mas muito mais do agente público envolvido, no caso, né, aqui especificamente da ANP, da ANEEL, e a AGU em particular, né, a Advocacia Geral da União, que é quem cuida exatamente desses processos quando há, né, esse setor público envolvido em arbitragens no setor energético, ela vem dando uma aula não só de participação, né, de tratamento das questões, né, de cuidado sobre os processos, mas também a respeito ao princípio da publicidade. Existe um portal específico da AGU, né, que relaciona os casos já solucionados, os casos pendentes, né, e eles publicizam termo de arbitragem, sentenças parciais, sentenças finais, quem são os árbitros, quais são as câmaras envolvidas. Então, o princípio da publicidade se respeita a partir justamente, né, desse contexto, e eu acho que a gente já caminha, e aí não, falei da AGU, mas a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e não necessariamente no âmbito de energia, né, mas no âmbito daquilo que o Estado de São Paulo, por óbvio, está envolvido em termos de seus contratos de PPP, contratos de concessão, né, contratos de prestação de serviço eventualmente que tenham, né, a cláusula arbitral, ele também tem um portal específico. Então esse é o formato pelo qual, né, a administração pública garante, né, a possibilidade de que todos tenham acesso àquilo que está acontecendo, inclusive em processos que naturalmente teriam um contexto um pouco mais, né, de sigilosidade, enfim, né, mas eu acho que um ponto muito importante que foi tocado na pergunta anterior, né, do caso da Copem e da Eneva, mas sem entrar no caso em si particularmente, mas sobre o que ele
né, remonta e diz um pouco sobre os mecanismos de accountability que devem existir em processos arbitrais que envolvam a administração pública, é aquilo que foi discutido, que está sendo discutido no caso pelo STJ, que é um assunto, um tema muito árido e complexo no contexto da arbitragem, que é o dever de revelação, né? E esse ponto, por óbvio, ele é muito, muito importante também para o contexto do accountability, quando a gente fala de arbitragem envolvendo a administração pública, porque o dever de revelação nada mais é, né, simplificando muito, né, aquela necessidade de quem foi indicado como árbitro por uma das partes, né, ou escolhido pelos coárbitros, a necessidade que ele tem, o dever que ele tem, né, de revelar a sua história, né? Porque os árbitros normalmente, diferentemente do juiz estatal, ele é um profissional autônomo, ele é quase sempre um advogado ou alguém que exerce basicamente essa sua função de jurista enquanto árbitro, então ele tem naturalmente uma maleabilidade muito maior de estabelecer parcerias, de atuar em negócios, de atuar, de ter por óbvio, ser sócio de um escritório de advocacia, e aí você tem uma série de ramificações de negócios e possibilidades, né, de envolvimento com terceiros, né? Até que ponto é importante, é necessário e é dever dele revelar esses contextos de entrelaçamento de relações quando indicado, né, como árbitro. Esse é um ponto fundamental, por óbvio, não só da arbitragem envolvendo o setor energético, mas é um contexto que está muito relacionado ao caso que está em discussão no STJ, né? Se discute a anulação da sentença arbitral porque, né, um ou dois árbitros, não me recordo, não teria feito, na visão de uma das partes, adequadamente esse dever de revelar, isso quebraria a sua parcialidade, né, a sua necessária independência, né? E esse é um ponto fulcral, né, sem dúvida, quando a gente fala de arbitragem e quando a gente fala também de arbitragem envolvendo a administração pública, porque a administração pública também vai indicar um árbitro e que também, portanto, precisa exercer esse seu dever de revelação e entra dentro do contexto, né, também das regras necessárias de accountability. Então, eu vejo que isso tem sido muito bem trabalhado pelas câmaras, né, dentro dos seus regulamentos e das suas ordens administrativas, né, tratando desde lá atrás sobre a forma pela qual elas iriam tratar, né, do princípio da publicidade e, por óbvio, a AGU e os outros campos, né, dos setores públicos vêm dando as suas contribuições sobre aquilo que é interessante e as câmaras vão se adaptando, por óbvio, aos seus, entre aspas, clientes também, que são, né, os agentes públicos envolvidos nessas arbitragens quando ganham esse contexto de envolver um ente público, né, em uma das partes, em um dos polos da arbitragem. Perfeito. Bom, André, Diogo, Marilda, queria agradecer muito a participação de vocês neste episódio do Joule. A gente que agradece. Obrigado, Guilherme. Obrigado. E de fato, se eu puder só complementar ao final sobre essa última pergunta e fazendo um arremate, né, se possível, sendo aos dois colegas, eu diria que o setor energético brasileiro ele está num ponto de inflexão histórico, né? A arbitragem, por exemplo, ela pode deixar de tratar unicamente e predominantemente de atraso de obra, inadimplementos tradicionais, né, e ela vai ter a perspectiva, né, justamente em razão dos movimentos de transição energética, evolução, transformação energética, né, a gente tem a possibilidade da arbitragem ela passar a lidar com questões existenciais sobre a própria viabilidade econômica de certas tecnologias e o próprio cumprimento também de obrigações climáticas, né? E aí você falou de hidrogênio verde, os novos marcos regulatórios, descarbonização,
né, situações envolvendo armazenamento de energia, baterias, eólicas offshore, são todos modelos de negócios ainda não definidos, com contratos de suprimento que por vezes vão envolver agentes, inclusive estrangeiros, com estruturas jurídicas ainda em formação, né, com integrações e modelos de negócios ainda também, né, não concebidos de um modo muito claro, e a arbitragem vai ser essencial, na minha visão, para isso tudo, nesse movimento, né, porque o arcabouço regulatório hoje ele não consegue acompanhar essa velocidade das mudanças tecnológicas. A gente vê a própria dificuldade das agências conseguir exercer o seu poder normativo, né, o poder regulatório, para tratar desses assuntos. Alguns deles não estão, inclusive, em movimento muito claro na parte da sua regulação. Imagine, né, quando os conflitos sobre eles sobrevierem, né? Então a arbitragem consegue oferecer esse necessário mecanismo mais flexível, mais especializado, mas dentro daquela concepção já comentada, né, pela professora Marilda e pelo André, da importância fundamental, né, da utilização e conexão de outros mecanismos de solução de controvérsias, como cláusulas escalonadas de mediação, né, nesses tipos de contratos, preservando o negócio, preservando as relações, até mesmo pela insegurança que nós temos a partir desses modelos novos, né, criados, né, e também daquilo que é regulação e daquilo que é passível de ser arbitrável, né? Ou seja, dentro de um contexto de uma necessidade de aprimoramento regulatório, né, com maior clareza sobre a arbitrabilidade de determinados temas, definindo o que é que cabe em cada arbitragem e o que é que em verdade, competência exclusiva das agências. Perfeito o seu arremate. Excelente. Eu achei que era um assunto para um outro debate, mas é verdade, eu não posso nem ouvir, porque eu já fico tentada a complementar, porque ele falou lindamente. Eu acho que está um momento ótimo para encerrar a discussão de hoje. Mas como o interesse que eu tenho nesses assuntos é imenso, estocagem de gás, todos esses assuntos que você mencionou, então eu acho que isso fica para uma outra conversa. Este foi o Joule desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, Carolina Unzelt, João Guilherme Lacerda e Priscila Trindade. Foram usados áudios da OAB São Paulo, Megawatt Educação e CNN Brasil. Até a próxima!